Obra Ícaro Redimido, psicografia de Gilson Freire pelo Espírito Adamastor. Capítulo 12. Tempestade vibracional. Por que sois assim temerosos? Ainda não tendes fé? Jesus, Marcos 4:40. Retornando à noite, não contávamos com as dificuldades imprevistas da jornada. Era carnaval na terra e, nesses dias de folia, o plano das trevas se aconchegava à crosta, unindo suas sombras aos folguedos inconsequentes dos homens. Orientadores de nossa colônia recomendam aos seus tarefeiros que evitem a todo custo as incursões terrenas nessas épocas. Nem todos são capazes de se resguardarem das intensas tormentas vibracionais e do assédio das hordas de espíritos inferiores, que, junto com os homens, entregam-se às imprudências nesses dias de algazarra. Era recomendável aguardar que as pesadas nuvens fluídicas envolvendo a grande cidade se dissipassem para que tornássemos aos afazeres assistenciais. No entanto, o serviço não podia esperar. As ondas mentais que Caterine desferia poderiam perturbar Alberto, danificando-lhe ainda mais a delicada tessitura perispiritual, ameaçando o bom êxito de nossa tarefa. Era imprescindível algo intentarmos para o alívio da situação, evitando a semeadura de infelicidades ainda maiores para nossos amigos. Demandamos, assim, as regiões trevosas da terra, cientes das dificuldades. Embora as nossas parcas condições espirituais não nos resguardassem por completo das agressões do colidente ambiente de nossos trabalhos. Empreendemos a jornada bastante inseguros, como marinheiros que se dispõem a enfrentar tempestades desconhecidas em alto mar, munidos de frágeis embarcações. O horizonte ensombrecido e agourento que vislumbrávamos ao longe nos ameaçava com maus presságios, infundindo-nos verdadeiro pavor. Foi preciso vencer o temor quase infantil que nos assaltava para partirmos, confiando na proteção divina. Ao nos aproximarmos do halo vibratório da metrópole terrena, sentíamos como se adentrássemos numa borrasca de graves proporções. Vibrações antagônicas nos açoitavam, quais farpas agudas em meio a vendaval de fluidos escuros soprando com fúria. Parecia que nos embreávamos na mais tenebrosa região umbralina. Os encarnados, não habituados à percepção das vibrações ambientais, não podem fazer uma ideia precisa de como os desencarnados as registram através dos seus sentidos aguçados. Em nosso esforço descritivo, não encontramos outra forma de caracterizar essas emanações trevosas do que compará-las a um temporal. A imagem que se lhes aproxima, porém, trata-se de analogia acanhada que não corresponde à exata realidade do fato. Os espíritos inferiores, no entanto, quais os homens comuns que habitualmente as compartilham, não lhes denotam a sordidez por se acharem perfeitamente adaptados a elas. Alheio aos entrechoques da atmosfera vibracional que respira, o homem terreno desfruta dos festejos carnavalescos sem se dar conta da vileza do ambiente que o envolve. Se lhe fosse possível vislumbrar o panorama espiritual que o assedia nesses dias de levianos arroubos de festividades, aterrar-se-ia ante as assustadoras imagens que se desdobrariam aos seus atônitos olhos, conspurcando-lhe o alegre colorido das fantasias e a exuberância festiva das alegorias.
A alegria sincera e destituída de intencionalidades inferiores não encontra naturalmente reprovações nas leis que nos dirigem, se não nos deixássemos contaminar pelos interesses menos dignos que menoscabam o espírito, advindo daí o seu erro. Pudesse o homem, na busca da diversão a que tem direito, resguardar-se do conúbio com as trevas, desfrutaria das festividades populares, continuando a respirar as emanações superiores, sem descer à vil sensualidade. Atravessamos silentes e apressados as tristes paisagens povoadas de corriolas de vândalos, favorecidos pelas bênçãos da volitação e encobertos pelos diferenciais vibratórios que nos destoavam do ambiente, mas não sem registrar o entrechoque das emissões inferiores que nos atingiam de forma desagradável, causando-nos tensões e receios. O casarão francês envolvia-se na festa de Momo, enfeitando-se tipicamente como o exigia a ocasião. Entretanto, fora invadido pelos mesmos espíritos umbralinos que povoavam as ruas, e as trevas se somavam às cores vivas da exótica decoração. A agitação no recinto era inusitada. Em descomunal algazarra, os espíritos se jungiam aos insensatos encarnados, inebriados em danças simiescas. Caterine não se dispunha ao sono reparador, embriagava-se e, embora não estivesse ainda perfeitamente habituada aos folguedos carnavalescos, entregava-se com ânimo às folias típicas dessa festividade. Como uma criança em fuga das responsabilidades que previa pela frente, parecia desejar somente esquecê-las, atirando-se na bebida inconsequente. Não notávamos a presença de Abelardo e logo a vimos atirar-se nos braços de outros amantes, retornando aos velhos hábitos da promiscuidade sexual. Espíritos viciados do sexo invadiam-lhe novamente um ambiente psíquico desguarnecido, voltando a compartilhar-lhe os arroubos libidinosos. Lamentávamos não poder contar com uma de suas crises de enxaquecas, a fim de coibir-lhe os desmandos nos imprudentes excessos a que se entregava, pois o metabolismo gestacional afastava momentaneamente esses salutares incômodos. A madrugada avançava e não víamos a menor possibilidade de assediá-la com nossas influenciações para se evitar o pior. Não nos cabia outra alternativa que nos recolher em nossa colônia, à espera do fim da exótica e lúgubre festa humana. Ao retornarmos, ouvimos um chamado de socorro ao longe, proferido por entidade de nosso plano. Aproximamo-nos. Vimos que um jovem, gesticulando desesperadamente, suplicava por ajuda diante de matula infrene de espíritos vampirescos. 3 encarnados armados de facas ameaçavam um cavaleiro visivelmente embriagado, em solitária e escura ruela. A súcia de entidades demoníacas gritava por sangue em meio à desesperante algazarra. O rapaz, aflito, temia pelo velho assediado pelos bandidos, acalmando-lo na esperança de algo fazer em seu auxílio, mas não nos era possível qualquer atuação. Em minutos, os facínoras, dando ensejo aos incentivos da corja que os excitava, desferiram golpes mortais no imprevidente homem, deixando-o agonizando na sarjeta. Os vampiros, ávidos e enlouquecidos, atiraram-se qual bando de hienas selvagens sobre a vítima,
sorvendo-lhe as emanações vitais do sangue que vertia em abundância. A inesperada e terrificante cena nos paralisou por completo. Os sentidos, ocultos pelas barreiras vibracionais, estávamos de certa forma defendidos contra a cambada de malfeitores desencarnados. Mas muito pouco pudemos fazer em auxílio do cavaleiro. Acercamo-nos com dificuldade, apenas para constatar que a vítima agonizava nos seus últimos minutos de vida. O jovem revelava-se ser seu filho em condições espirituais mais relevantes, porém, se tratava de uma entidade encarnada em desprendimento noturno, e ante o choque e a ameaça da cena, retirava-se espavorido para o refúgio seguro do corpo físico. Convocamos entidades de socorro, assentadas em grupo espírita cristão nas imediações, de onde valorosos companheiros acorreram em nosso auxílio. Tentamos embalde desvencilhar o pobre ébrio do assédio dos vampiros, mas era impossível. Achava-se jungido a eles por fortes liames e ainda se debatia com restos de vitalidade orgânica, vilipendiada pelos malignos. Os amigos nada puderam também fazer. Era necessário deixá-lo entregue à própria sorte. Adelaide, em desespero, suplicava para que o socorrêssemos, o infeliz boêmio. Querida amiga, é preciso confortar o coração diante das tristes realidades da vida ainda extremamente primitiva que levamos na terra, disse consolando a desesperada companheira. Esse cavalheiro, sem dúvida, semeou para si mesmo o seu trágico destino. Alimentou vibrações que atraíram esses vampiros e estará nas mãos deles como um espantalho, servindo-lhes de joguete por tempo indeterminado e por obra de seus próprios desatinos. Tais elos somente serão quebrados pela dor e podemos auxiliá-lo, incluindo em nossas preces. Abandonamos o local da tragédia humana, deixando alguns espíritos de nosso plano velando pelos acontecimentos. Certamente invocariam a presença de encarnados no local, a fim de recolher o infeliz e encaminhar as providências habituais em tais ocasiões. Nada mais poderíamos fazer. Apressadamente voltamos ao refúgio seguro de nossa colônia, deixando que a tempestade das paixões humanas se aplacasse no dissabor dos apetites momentaneamente refestelados e no esgotamento providencial dos ânimos exaltados. Findos os tormentosos dias, retornamos às nossas atividades de auxílio a Caterine, encontrando-a recompondo-se dos abusos a que se permitia. Sua aura exalava ainda odores alcoolizados e a graça da enxaqueca retornara, finalmente, a fim de fazer valer o seu justo merecimento depois de tantos excessos empreendidos. A situação de Alberto era de se lastimar. Sua delicada tessitura perispiritual encharcara-se dos produtos maléficos sorvidos pela imprudente irmã. Era urgente nossa intervenção para que ele não sucumbisse naquele momento. Seus batimentos cardíacos eram quase imperceptíveis e sua psicosfera, empalidecida, pronunciava a morte próxima. Iniciamos urgente terapêutica de limpeza, visando libertá-lo do guante do álcool. Fizemos adormecer nossa amiga, exausta e desfeita em seus desvarios. As emanações psíquicas que lhe vertiam da mente permitia-nos entrever o intenso desregramento a que se lhe entregara nos últimos dias. Abandonara os imperativos da consciência, deixando-se conduzir pela inconsciência, certamente procurando na bebida olvidar os compromissos que a vida lhe suscitava. Desprendemo-la a custo do corpo físico, mas sua consciência permanecia obnubilada pelos desatinos assoberbados. Era impossível qualquer tentativa de contato com ela no momento. Solicitamos com urgência a presença de Fausto para nos auxiliar no imperioso socorro a Alberto.
Envolvendo-o em delicadas operações magnéticas de limpeza, demandamos várias noites de tratamento intensivo, a fim de libertar nosso pobre amigo da acentuada intoxicação a que fora acometido. Os homens agem como crianças imprudentes diante dos sagrados valores da vida. Lidam com suas energias orgânicas como se fossem feitas unicamente para o prazer, considerou-nos Fausto, concitando-nos a meditação. As consequências a que se expõem não compensam os fugazes gozos que desfrutam. Após alguns dias, pudemos verificar os graves danos na organização de Alberto, decorrentes das peraltices de sua incauta mãe. A massa embrionária sofrera sérios prejuízos e valiosas células físicas foram sacrificadas na tentativa de evacuar as toxinas impostas à sua frágil organização. Conseguiríamos, porém, evitar o pior e podíamos repousar um pouco.